Você sabia que existem causas emocionais por trás do melasma? Se você sofre desse sintoma, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre melasma e as suas causas emocionais. Bom, o melasma é uma condição inflamatória na pele que surge, que se mostra através de algumas manchas mais escurinhas no rosto, geralmente pode aparecer nos braços também, na testa, em alguns lugares bem específicos. Existem algumas hipóteses que pode aparecer a partir de um desequilíbrio hormonal, pode ser estimulado pela luz solar, pela luz que a gente usa também nos ambientes internos, em casa, escritório, de computador. Realmente ela pode potencializar essas manchas a ganharem mais força, elas ficarem mais escuras, mas ainda não foi confirmado que essas seriam realmente as causas que originam o problema do melasma. Mas vamos entender um pouquinho primeiro a região que esse melasma aparece, né? O melasma aparece na pele. Qual é a função da pele para o nosso corpo? Temos várias funções. A primeira delas é nos proteger. Ela nos protege de agressores externos, bactérias, sujeira, doenças. Ela nos protege em vários aspectos para inclusive proteger os nossos órgãos internos, para que nada do lado externo possa nos matar, literalmente, afetar, envenenar, intoxicar o nosso corpo internamente. No caso, os nossos órgãos manterem o pleno funcionamento para que nós possamos permanecer vivos. Outra função da pele é regular a temperatura, frio e calor. E aqui é interessante a gente pontuar, fazer um link sobre as nossas emoções. As nossas emoções alteram a temperatura interna do nosso corpo. Quantas vezes a gente já viu situações de crianças que quando estão longe dos pais ficam com saudades ou até com medo dessa distância e elas têm aquela febre emocional. A temperatura do corpo internamente sobe, mostrando que ela precisa desses pais, ela precisa se sentir protegida por eles. Então ela precisa ganhar energia para poder estar se sentindo protegida, já que os pais não estão por perto naquele ambiente. A mesma coisa acontece com a raiva. Sobe aquele calor que vem até a cabeça, que a gente fica vermelho, o sangue sobe para a região das bochechas e mostra o quanto a gente está irado, os olhos ficam vermelhos. É outro exemplo. A pele serve também para manutenção da hidratação do nosso corpo. Ela segura o líquido que a gente precisa, a umidade, a água dentro do nosso corpo para nós não desidratarmos. E também tem a função da percepção. Através da pele nós sentimos as sensações de dor, de prazer, de pressão, de frio, de calor, de contato. Quando alguém faz um carinho em você, você faz uma conexão ali com a pessoa quando você pode tocar nela e ela tocar em você, num abraço, num aperto de mão. É onde você consegue fazer essa comunicação sensorial com o outro, principalmente num relacionamento. Então guarde esta informação. Considerando isso, então, vamos olhar um pouco para as emoções. Quais são as emoções que estão por trás do melasma que nós estamos aqui reprimindo e não estamos conseguindo fazer uma descarga adequada dessas emoções? Lembrando que as emoções, elas geram realmente uma carga energética no nosso corpo. Elas precisam ser descarregadas através de fala, de uma ação, de uma lágrima chorar, esvaziar, de um abraço. Enfim, você precisa buscar alguma forma de expressar essa emoção para que ela não fique reprimida dentro de você e então não precise se manifestar de forma sintomática no seu corpo. As emoções que estão por trás do melasma são raiva, tristeza e medo. E eu vou mostrar para você cada uma delas. As pessoas que desenvolvem melasma geralmente vivem numa energia yang, masculina, de ação, de competição, de resolução muito forte, muito potente. E geralmente são pessoas mais estressadas, que se irritam com facilidade, que se sentem sobrecarregadas, que acham que têm a obrigação de resolver
tudo o que está ao seu redor. E com isso ela não pode ser ela mesma. Então, por trás da emoção da raiva, existe a frustração de eu não poder ser eu mesma, a minha identidade, a minha integridade, de eu ter o direito de ter o meu espaço privado, a minha individualidade, de ser quem eu quero ser, quem eu preciso ser na minha essência e não quem os outros esperam que eu seja. Com isso, eu me coloco em situações que eu me sinto totalmente desconectada da minha essência. Isso me causa muito estresse, muita irritação e eu começo a acumular raiva. Então, na verdade, quando a gente fala da raiva por trás do melasma, estamos falando de raiva acumulada de muito tempo, que pode ser de coisas que aconteceram no seu passado, ou que aconteceram alguns meses atrás, anos atrás, dias atrás. Esse melasma ganha mais cor, ganha mais força, ganha mais potência. Às vezes você vê que ele está clareando e de repente você passa uma situação estressante, daqui a 2 dias ele está bem escuro, você não entende por quê. Porque é uma condição inflamatória, está mostrando que dentro de você existe algo que te intoxica, que te inflama, que te incomoda, que te adoece e que você não está conseguindo elaborar, colocar isso para fora, direcionar isso para o objetivo adequado, para que você possa equilibrar dentro de você a sua energia e até mesmo a raiva, porque a raiva é uma emoção saudável que te faz criar realmente um movimento para realizar as coisas, buscar as coisas que você precisa, para dar limites, principalmente para situações em relacionamentos com uma outra pessoa, seja lá qual for o tipo de relacionamento. Então, nesse momento, você precisa parar e pensar: bom, se é sobre a minha identidade, a minha integridade, o meu espaço, a minha individualidade, eu não gosto de me sentir invadida, eu não gosto de me sentir abusada. O que aconteceu ou o que acontece, como eu me coloco diante dos meus relacionamentos, que isso tudo tá aqui, pulsando dentro de mim, pedindo para sair, e o meu rosto tá mostrando através dos melasmas que eu preciso fazer isso ser descarregado de dentro de mim. Pode ter sido situações de abuso na infância, e não só abuso de cunho sexual, mas abuso psicológico, abuso moral, né? Abuso emocional mesmo, diante de um ambiente familiar que de repente não foi muito saudável para você. Você pode estar vivenciando uma relação tóxica, uma relação abusiva ou uma relação conflituosa num casamento, por exemplo, ou vivenciando uma relação conflituosa com um filho que você não consegue se conectar, não consegue alinhar ali a relação de autoridade, de respeito com esse filho. Você pode também estar tendo problemas com o trabalho, com uma figura de autoridade, com um chefe, com um colega de trabalho, que você tem que reprimir aquela raiva, não pode se mostrar, não pode ser quem você é na sua essência, porque tem medo de perder o seu emprego, que aí entra outra emoção do medo. E qual é o órgão que rege, né, a raiva dentro da gente? É o nosso fígado. Então a gente costuma até também associar problemas ali na região do fígado quando a gente está com essa carga de raiva muito potente, muito contida. A gente desequilibra a nossa energia nessa região. Inclusive até atrapalha a nossa digestão muitas vezes. Quando a gente sente raiva, a gente não sente nem fome, né? A gente fica com tanta força, parece que a raiva dá tanta força, que a gente não sente nem fome. Então qualquer coisa que você come, às vezes, até não cai bem, não apetece. O seu corpo reage através do estômago, do fígado, enfim, às vezes até coloca pra fora. Não consegue manter isso ali dentro. E o medo? Onde é que o medo aparece? O medo, ele se localiza mais na região dos rins. Mostra pra gente o quanto a gente tá com uma mente muito perturbada. A gente fica na ansiedade, pensando em várias coisas que podem colocar a gente em risco, em perigo, e de repente a gente começa a perturbar a nossa mente com esses pensamentos, começa a ter um medo excessivo, uma insegurança excessiva, e aí isso também contribui com a nossa identidade, da gente poder expressar a nossa essência, porque a gente tem medo de ser excluído, de ser rejeitado, de correr algum tipo de risco, então a gente começa a se fechar dentro de si e não conseguimos descarregar também essa emoção, e o melasma ele toma mais potência, ele se mostra mais ainda, fica mais escuro novamente para mostrar que você está
paralisado. Tem algo ali dentro que está te intoxicando, que está te envenenando, que está te inflamando e que talvez não seja nem real, seja da sua cabeça, com tanta ansiedade e com tantos pensamentos que você cria aí de hipóteses que talvez nem sejam possíveis ou reais. Também tem a ver com as emoções do coração, que é a alegria. A gente sente alegria, afeto no coração. Quando eu tenho muita frustração, não consigo sentir alegria, não consigo sentir afeto, coloco uma tristeza ali naquele lugar. Aconteceu alguma perda, perdi uma pessoa importante, um pai, um filho, um irmão, enfim, algo que realmente me traz uma tristeza que eu não esperava, através de um acidente, de uma doença inesperada. Isso também se manifesta através da pele. O melasma também pode estar mostrando isso. Essa falta de excesso de alegria que eu gostaria de estar sentindo e que eu não consigo mais sentir. Mas o principal órgão que a gente precisa olhar aqui mesmo é o nosso pulmão. Porque o nosso pulmão é o órgão que rege a emoção da tristeza. E ele é o órgão responsável pelo funcionamento da nossa pele. Então veja bem, a tristeza no meu pulmão, em excesso, vai diretamente se conectar com a minha pele e mostrar o quanto eu estou paralisada de alguma forma diante da minha vida, com alguma frustração, alguma tristeza profunda que eu não consigo parar de olhar para isso. Então aqui a gente tem pessoas com tendências depressivas, que passaram por alguma situação que trouxe essa experiência de depressão, alguma perda também, separações também trazem, né, muita tristeza, muita frustração, principalmente em relação ao vínculo materno, tá? Então, quando existe uma dificuldade no vínculo materno por alguma razão, a mãe morreu quando era criança, abandonou, ou tem uma relação muito conflituosa, uma relação narcisista, o que for, tá? Existe ali uma desconexão desse vínculo, né, que é o vínculo mais profundo e íntimo que a gente tem na vida, e a depressão pode se manifestar, e o melasma pode aparecer com muita força para mostrar o quanto me faltou essa base para eu fortalecer a minha identidade. E também me sentir protegida, amada, nutrida, porque é com a mãe que a gente aprende a sentir essas sensações, né? E desenvolver esses sentimentos mesmo, que são internos, que não são externos, eles são sentimentos que vão sendo aprimorados, aprofundados de acordo com esse relacionamento e com esse vínculo profundo que eu tenho com a minha mãe. Então, basicamente, o que está por trás do melasma? O conflito com a minha individualidade, integridade, identidade, de eu poder ser quem eu sou, na minha essência, e poder expressar as minhas emoções genuinamente, acalmar a minha mente. Uma das formas da gente fazer isso é a meditação. E às vezes muitas pessoas se dizem ansiosas, porque todo mundo sente um pouco de ansiedade, e que não conseguem meditar. Mas entenda que meditar não é a sua mente ficar completamente vazia o tempo todo. Meditar significa você acalmar a sua mente. Tem vezes que você vai estar meditando, e pode ser por 5 minutos, não precisa ser por 1 hora. E pode vir um pensamento, você deixa ele passar, ele vai passar. E aí você volta a se conectar um pouco naquela mente mais calma, baixar a frequência da agitação da sua mente. Quando você faz isso, você não gasta tanta energia, você consegue equilibrar as suas emoções, você diminui fome, inclusive para quem tem compulsão alimentar, e a sua pele agradece, porque ela vai começar a diminuir os sintomas do melasma, porque você está equilibrando todas as suas emoções, a energia do seu corpo, todos os seus órgãos que regem cada uma determinada emoção, e você para de se inflamar, de se intoxicar com tanta mágoa, com tanta raiva, com tanto medo, com tanta tristeza que você ainda guarda aí dentro. Então pare e analise o que você está fazendo que vai contra a sua essência, que você não consegue ser você mesmo e ter a sua individualidade, a sua privacidade diante do mundo e das pessoas. Por que você não pode ser você mesmo? O que aconteceu que você se perdeu da sua essência e agora precisa ser o que você acha que o outro quer que você seja ou espera de você? A resposta está aí dentro. Olhe para isso. Bom, nós olhamos aqui para as causas emocionais, olhamos também para a manifestação dos nossos órgãos, emoções em relação ao melasma.
Então, você sabe que você precisa continuar cuidando da sua pele porque é um autocuidado, então usar um protetor solar é muito importante, não só por causa do melasma, se você tem um melasma, mas para o cuidado mesmo com a sua saúde. Porém, se você começar a olhar para esses aspectos internos, é muito possível que o seu melasma diminua a ponto até de poder desaparecer. Ainda mais que a gente não tem nenhuma comprovação científica de que ela é uma doença realmente que se estabeleceu por uma determinada origem concreta. Ela é uma carga emocional. Se você trouxe ela, você também pode se despedir dela na hora que você quiser, fazendo contato com o que está aí dentro, que precisa ser visto, acolhido e descarregado de dentro de você. Procure ter mais calma, menos estresse, menos agitação, acalmar a sua mente, acolher o seu corpo, escutar o seu corpo, ele fala com você. E veja como isso vai trazer equilíbrio para você em todos os sentidos. Se permita. Pratique uma meditação, cuide mais de você, sem olhar para aquilo que você não gosta. Não olhe para a mancha querendo se livrar dela. Acolha ela e diga: eu vejo você. E eu vou acolher as minhas emoções que você está tentando me mostrar que estão aqui, borbulhando dentro de mim. Esse conteúdo fez sentido para você? Se fez, escreve aqui para mim nos comentários como que isso trouxe para você expansão de consciência e compartilha esse vídeo com quem você sabe que sofre de melasma para ver se ajuda um pouquinho a galera por aí a poder entender o que está por trás dos sintomas que surgem no corpo. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber alertas sobre novos conteúdos aqui no canal. E deixe aqui nos comentários para mim sugestões dos próximos temas ou sintomas que você quiser conhecer um pouquinho as causas emocionais. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!